Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de espaço econômico, espaço geográfico brasileiro. Agora nós vamos falar das políticas territoriais do Brasil, parte 2, a guinada após ditadura militar, o regime militar de acordo com as suas ideias. Aí, depois do fim da guinada das políticas militares, nós vamos agora para uma guinada mais neoliberal, que é o que a gente vai ver agora, tá certo? Vale salientar, que esse aqui foram os movimentos, tanto na questão política como na questão econômica, que reina ali no final da década de 70 para início da década de 80, com os movimentos, de abertura, da redemocratização do Brasil. E aí então, você tem aí os protestos, pela volta da democracia do país. É o que a gente vai ver aqui nessa segunda aula de políticas territoriais do Brasil. Então, o que aconteceu na década de 80, galera? Vocês percebem, que a década de 80 ela é extremamente colorida, que é para justamente, não mostrar o período cinza, das crises econômicas, das seguidas crises econômicas, a hiperinflação que atingiu a década de 80, o empobrecimento da população. Então tudo era bem colorido na década de 80, que era para disfarçar, o período sombrio que a gente viveu nesse período aí, nessa época. A década de 80 nós temos aí o processo, de industrialização, mas aí já é um processo mais ao contrário. A partir da década de 80, toda aquela construção, de industrialização no Brasil, que vem do período do governo de Getúlio Vargas, se implementa com Juscelino Kubitschek, é ainda potencializado, com os militares. A gente agora entra no processo de desindustrialização do Brasil. As indústrias brasileiras elas vão perdendo força, principalmente porque as políticas neoliberais que eram implementadas, nos Estados Unidos pela política de Ronald Reagan e por Margaret Thatcher, na Inglaterra, isso atingiu o mundo inteiro. Era a guinada, da abertura do mercado para o mundo inteiro. Isso era chamado de neoliberalismo. Então, essa década de 80 ela é formada, pelo fim do período militar, pelos protestos, pedindo a redemocratização do Brasil. E muitos, economistas, principalmente na questão econômica, consideram essa década extremamente perdida. E para não deixar, com que as pessoas morressem, de tristeza, nada melhor do que o colorido, dos filmes, dos desenhos, dos clipes dessa época e da música, que também era sensacional. Então, por que foi uma década perdida, Vocês estão vendo aí, o Tancredo Neves, o cara que poderia ter sido o presidente do Brasil, mas não, por um processo aí de erro do destino, não foi. Os anos de 1980 são chamados de a década perdida devido a uma grande crise econômica que atingiu vários países. Então não é uma coisa exclusiva do Brasil, tá? Todos os países nesse período estavam passando por alguma crise econômica. A crise do petróleo era um dos fatores que poderia ter atingido o mundo inteiro. A crise no Japão também foi outra coisa que veio a acarretar, o aumento, das condições da crise econômica. E essa crise então gerou altos índices de desemprego e queda no consumo. Após 1979, o Brasil ainda estava sob a égide, da ditadura militar. Nesse período conturbado, o país herdou elevados índices de endividamento, ocasionados por planos econômicos de anos anteriores, os empréstimos sucessivos, do Banco Mundial, do FMI, para potencializar, a ditadura nas Américas aqui, em toda a América Latina, para potencializar, o período, de crescimento econômico por conta, dessa potencialidade, de investimentos que esses bancos trouxeram e que agora, no final da década de 80, ali no início da década de 80, já estava cobrando, a dívida, de todo esse investimento que foi feito nesses países da América Latina. Então nós entramos nesse problema e aí tivemos que herdar, o pagamento das dívidas com o mercado internacional. E ainda por cima, as sucessivas crises que estavam acontecendo já no início da década de 70 e que vão impulsionar, na década de 80, a chamada década perdida. Consequentemente também, isso vai ser relacionado, com o fim das políticas de Estado.
Tá? O Estado, então, ele não pode mais dominar a economia. Quem tem que dominar a economia? O próprio mercado. E isso, então, vem acarretar com aquelas políticas que eu falei, Ronald Reagan e Margaret Thatcher, de que quem deve controlar a economia são as próprias empresas, são as grandes corporações. E elas estão aí, aos poucos, controlando tudo que era antigamente do Estado. Vocês estão vendo isso pouco a pouco. Já foi embora a Companhia do Vale do Rio Doce, já foi embora a Ceron daqui, já foi embora, né? Muitas empresas estatais, como a telefonia, a internet, e elas estão sendo passadas pouco a pouco para as grandes empresas, para o mercado, entenderam? Então, devido a planos econômicos equivocados dos governos de alguns países latino-americanos, a crise econômica chegou com força logo nos anos iniciais da década de 80. Então, essa crise econômica também fortaleceu o fim da ditadura militar, tá, galera? Então, o que a gente tem de reflexos, né, nessa economia, na economia dessa época? Desemprego, queda do consumo, aumento da dívida externa, não tem os investimentos lá que eu falei para vocês, declínio do produto interno bruto, que corresponde à soma de todos os bens e serviços produzidos em uma determinada região em um determinado período, desequilíbrio da balança comercial, quando o país começou a perder, né, com exportação e gastar mais com importação. Isso estava acontecendo com a balança comercial brasileira. Submissão diante das exigências, né, do Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, que são esses bancos, né, que dizem que estão financiando o crescimento econômico dos países, mas na verdade estão empobrecendo mais eles, né, com esses sucessivos empréstimos com grandes juros, né, por trás, e o aumento da inflação, que sempre aterroriza, né, o nosso Brasil e todos os países da América Latina, tá? Então, Tancredo Neves não assume. Há então aí a consolidação, né, a consolidação do governo, né? O Sarney, então, ele se torna presidente do país. Ele fica 5 anos, né, como presidente do país. E o principal objetivo do seu governo foi conciliar, né, a reformulação das instituições políticas em um sentido democrático, representativo, e de encontrar soluções para manter uma estabilidade econômica. Foi a partir do governo dele, né, que surgiu a Constituição de 1989, vocês sabem disso. Conter a inflação dos preços, que em 1985 chegou a 235%. O salário do cara nessa época era gasto, né, era consumido por 235% da inflação. Tá? E aí ele começou, né, a substituição de moedas. Né? O Plano Cruzado foi um deles, né? Congelamento dos preços. Nessa época, né, para combater o aumento excessivo dos preços, o Sarney, né, criou os fiscais, né, do mercado, né? E aí você tem essa plaquinha aí, eu sou fiscal do Sarney, né, que você tinha que ir lá ver se o mercado não estava aumentando o preço e assim em diante. Vocês sabem muito bem o que estava acontecendo nessa época. Sarney, então, ficou 5 anos no governo, quase um período ditatorial de novo. E aí então vem as primeiras eleições do nosso país, né? As primeiras eleições que ocorrem no nosso território nacional. E aí entra um jovem, né, novinho, Fernando Collor de Mello, que vai disputar, né, a eleição com os pesos pesados, né, da política brasileira. E acaba vencendo. Qual era o tipo de política que o Collor quis trazer nessa época? A abertura de políticas neoliberais, como eu falei para vocês. O neoliberalismo já estava aportando, né, no território brasileiro, sendo uma política de competitividade, tá certo? As empresas, então, elas iam competir com as empresas estatais, e como a gente sabe, empresas estatais não têm investimento suficiente para competir com as grandes corporações internacionais. A abertura comercial incentiva a competição doméstica, né? Então ele acabou, né, desestimulando as práticas monopolistas. Muitos dizem, né, que a Companhia Vale do Rio Doce foi destruída no Fernando Henrique Cardoso, mas não. Quem começou, né, a desestimular as práticas monopolistas estatais foi o Fernando Collor de Mello. Só que teve um problema muito sério aí no governo Collor, né? Os salários e os preços foram congelados novamente. Depósitos bancários foram confiscados por um período de 18 meses. Você que tinha uma grana aí na caderneta de poupança, né,
uma grande grana, de repente você perdeu tudo, né, com esse confisco do Fernando Collor de Mello. Apenas por um breve período de tempo a inflação ficou sob o controle, né, com essa grana que ele pegou. Mas só que depois, meu irmão, depois que ele sai, ele deixou uma alta inflação para os governos posteriores. Como todos sabem, né, ele foi empichado. Quem assume, né, o governo é o Itamar Franco. Ele pega, né, ali o Brasil de 1992 e 1994. E aí o que ele fez? Né? Economicamente o país sofria com alta taxa de inflação, por volta de 30% ao mês. Então teu salário era destruído, né, pela inflação, 30% todos os meses, tornando a vida do trabalhador ainda mais precária, inibindo, né, os investimentos no país. Era perigoso demais investir em um país com a inflação tão alta como o Brasil. Só que ele teve aí, né, algumas políticas boas, né, como a formação de uma nova moeda para gerar, né, uma estabilidade econômica mais acessível. Nasce o Plano Real. Esse Plano Real ele é fundamentado pelo ministro da Fazenda do governo de Itamar Franco, que era Fernando Henrique Cardoso. A ideia deu tão certo que ele saiu a presidente e venceu por 2 mandatos, né? Ou seja, vai de 1994 a 2002, tá certo? Graças ao Fernando Henrique Cardoso, o Brasil tem uma estabilização econômica, a inflação cai, o Plano Real se torna eficiente, as taxas de câmbios eram baixíssimas, ou seja, você poderia comprar a Ferrari, né, pelo mesmo preço que estava valendo nos Estados Unidos. Se a Ferrari valia $200.000, ela valeria R$200.000, né, pela taxa de câmbio entre o dólar e o real. Acabava então o fim do monopólio, aí, né, como eu falei, começou com Collor, vai terminar com o Fernando Henrique. E aí então a gente vai ver, né, a privatização das empresas estatais de minério, comunicação, surge a telefonia aqui nesse processo, né, da Claro, Oi, essas empresas todas vão surgir nesse período. E também, né, o fim do monopólio de exploração, né, a Petrobras, ela não será somente a única exploradora de petróleo no mundo, vai ter outras empresas por trás dela. Então você vai ter a privatização das empresas estatais, aí você tem a privatização de bancos públicos, o Beron entra nesse período aí, a Teleron também se torna privatizada. Só que tem o seguinte aí, por mais que ele tenha feito grandes coisas, né, em relação à economia, o crescimento econômico no Brasil ainda foi baixo e o desemprego também continuava em alta. Para ele compensar, né, para ele mostrar que as empresas, né, não se tornem, né, majoritárias, né, em todo o território nacional, ele vai criar então as agências reguladoras, né, a Anatel para telefonia, controlar a telefonia, a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, para controlar, né, a variação de preços e assim diante dentro, né, controlar, né, o preço das empresas. Essas ANs, né, que a gente tem hoje no Brasil, tá certo? A Anatel, a ANP, o DNPM, várias outras, tá certo? E a flexibilização das leis trabalhistas. As leis trabalhistas que até então, né, foram implementadas pelo Getúlio Vargas, elas vão sendo pouco a pouco, né, destruídas ou substituídas com as políticas neoliberais do Fernando Henrique Cardoso. Então aí, o que a gente tem de grande contribuição para o Fernando Henrique Cardoso? A desconcentração espacial das indústrias. Muitas indústrias saem de São Paulo, né, desse eixo sudeste-sul, e vão, né, para o nordeste, vão para o centro-oeste e assim diante. Ele vai introduzir o que a gente chama de guerra fiscal. O que seria essa guerra fiscal? É a disputa entre cidades e estados, no intuito de oferecer os melhores incentivos às empresas que se instalam em seus territórios. Graças a essa guerra fiscal, né, você tem aí hoje, né, indústrias, né, em quase todo o território nacional. Manaus se beneficiou com isso, Goiás se beneficiou com isso, os estados do Nordeste se beneficiaram com essa guerra fiscal. Quais eram os problemas, né, do Fernando Henrique Cardoso? Crise no setor elétrico. Quem não viveu os apagões, né, no período do governo Fernando Henrique Cardoso? Eu vivi muitos dias, né, sem energia. Então isso gerou políticas de racionamento de energia, isso prejudicou a indústria brasileira. E para acabar, né, com os apagões, né, as políticas
de geração de energia só foram implementadas pelo Luiz Inácio Lula da Silva, com a construção das grandes usinas hidrelétricas, tá, pessoal? Então, esse problema o Fernando Henrique não conseguiu solucionar. Teve políticas de austeridade econômica com corte de gastos públicos, né? O servidor público não teve aumento salarial nessa época, com a elevação das taxas de juros, reduzindo o crescimento econômico do Brasil. Isso agravou ainda mais o desemprego e ainda contribuiu, né, para baixos salários no setor privado, né, que era o que ele tanto trabalhava, tanto favorecia. Isso fez com que ele, né, não conseguisse eleger o seu sucessor. O Fernando Henrique Cardoso terminou, né, o mandato com 23% de aprovação. E aí então quem assume é o Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Luiz Inácio Lula da Silva vai governar por 8 anos, de 2002 a 2010. E o que ele fez como trabalho, né, tanto na política internacional como na política interna? Regime de metas de inflação com câmbio flutuante e a política de geração de superávit fiscal primário, visando a continuidade do controle inflacionário. A primeira coisa que ele fez foi controlar a inflação. O que ele trouxe nos planos de governo dele? Inovação e desenvolvimento tecnológico, inserção externa, né? Ou seja, segundo ele paga, né, a dívida externa internacional, modernização industrial, aumento da capacidade de produção, fortalecimento das indústrias de softwares, semicondutores, bem de capital e fármacos, biotecnologia, nanotecnologia, biomassa. Foi o governo, né, que mais investiu em tecnologia, galera. Não podemos dizer que o Lula não fez nada. Ele conseguiu fazer muita coisa em relação ao crescimento econômico, principalmente com a expansão das indústrias brasileiras, tá certo? Onde ele fez o fortalecimento das indústrias visando expandir e fortalecer a base industrial brasileira. A Petrobras tinha se tornado uma das maiores empresas na época do governo Lula, tá, galera? E aí então ele traz, né, o Inova Brasil, que é aumentar a capacidade inovadora das empresas nacionais. Muitas empresas foram criadas, né, no governo Lula, mas só que aqui nós temos que colocar um parênteses, tá? O governo Lula se beneficiou, né, das políticas internacionais, principalmente da valorização das grandes commodities, né, como soja, carne, petróleo. O preço dessas commodities no governo Lula estavam altos. Isso poderia gerar, né, um custo muito interessante de enriquecimento para o governo brasileiro, e esse excedente de dinheiro ele foi fortalecendo o mercado interno. Assim ele cria, né, programas sociais como o Bolsa Família, que até hoje não foi extinto, Fome Zero. O Brasil se torna uma das maiores economias do mundo, ele entra para o G20. Então são coisas que o Lula, né, vai trazer. No segundo mandato, ele vai criar 3 programas, né? Quem não se lembra dos PACs, né? Programas de Aceleração do Crescimento, né? Que eram os 3 programas para a industrialização brasileira. O governo dava dinheiro para as indústrias trabalhar no território nacional. Então você tem aqui o primeiro programa, consolidação e ampliação dos setores onde o Brasil já é forte. Setor aeronáutico, os caças novos que a gente tem hoje no governo Bolsonaro, foi o governo Lula que providenciou isso. Petróleo, gás, petroquímica, bioetanol, mineração, celulose, papel, siderúrgicas e carnes. Foi nesse período, né, que surge aí a Odebrecht, Camargo Correia, a JB, né, essa grande empresa de carnes aí. A Vale do Rio Doce também se torna gigantesca. Então você tem aí as grandes empresas brasileiras se fortalecendo no mercado internacional. O segundo grupo, programas para fortalecer e ampliar a competitividade. O setor automotivo recebeu muitos subsídios do governo, muitos carros foram fabricados e vendidos nesse período. Bens de capitais, indústria naval, cabotagem, textos, confecções, couro, calçado, madeira, móvel, tudo que você imaginar, o governo Lula injetou dinheiro. E os programas mobilizadores em áreas estratégicas. E aí vai abranger, né, o complexo industrial da saúde, tecnologia de informação e comunicação, energia nuclear, nanotecnologia, biotecnologia e complexo industrial de defesa. Quem se beneficiou muito com o governo Lula foi os grupos militares, tá, galera? A Aeronáutica, Marinha e Exército Brasileiro ganharam muitos recursos dentro do governo Lula. Não podemos deixar isso passar. Quais são os pontos positivos que o Lula tem? Estabilidade econômica do país, crescimento e fortalecimento do mercado interno, tinha gente comprando de tudo. As motos, né, a popularização das motos surge no período do governo Lula. As pessoas estavam trocando suas bicicletas, os seus
jumentos e burros lá no Nordeste para comprar motos, tá certo? Redução da pobreza e melhor participação no país nas relações internacionais. Não é à toa, né, que o Barack Obama falou, né, que o Lula, this is guy, né? Este é o cara, tá certo? Por conta dessa grande relação que o Lula teve com os mercados internacionais. Pontos negativos. Quem não pode dizer, né? A gente tem que citar também as coisas ruins que foram feitas no governo Lula. As desigualdades sociais e regionais se acentuaram no governo Lula. O Lula não conseguiu resolver a questão dos problemas de criminalidade no país, e aí a gente teve, né, uma escalada de violência no país. O Brasil se tornava, nessa época, muito mais perigoso para se morar do que na Síria e no Afeganistão. Problemas urbanos, principalmente, né, explodiu o crescimento, né, de venda de carros e de motos, mas não melhorou a infraestrutura das cidades. Então a gente tem aí problemas urbanos seríssimos que perduram até hoje, né, por conta dos projetos que não foram feitos no governo Lula. Degradação ambiental e péssima qualidade do ensino público no país, galera. Esse aqui a gente tem que dizer. O Lula expandiu as universidades, expandiu os institutos federais, mas não melhorou o ensino de forma geral em todo o território nacional. Éramos para ter escolas públicas estaduais bem melhores, escolas públicas municipais muito melhores, mas infelizmente o governo Lula falhou na questão da educação no país e principalmente na questão do meio ambiente. Tá? Aqui está, né, a explosão da dívida interna do país no ano, né, já de 2008. Tá? Você acha que o Lula terminou aí, né, com a condição econômica um pouco variável, mas o Brasil se endividou muito também no governo Lula. Então Lula, né, terminou o seu mandato com quase 90% de aprovação e conseguiu então, né, graças ao seu sucesso, né, dos dois mandatos, eleger a grande Dilma Rousseff. Os objetivos do governo Dilma era continuar com as mesmas políticas estabelecidas pelo seu antecessor. Vale salientar, né, que a Dilma já pegou um momento, né, mais dificultoso do que o Lula. Enquanto, né, as commodities no início do governo Lula favoreceram o seu governo, essas commodities começaram a ter quedas de valores, né, já no início de 2010. E aí então a Dilma começa a enfrentar problemas econômicos que vão gerar, né, a mobilização em 2013 de protestos contra o seu governo. Mas vamos lá, as coisas que ela quis trazer, né? Ampliar os investimentos fixos para evitar a formação de gargalos. Nessa época, né, que estava tendo Copa do Mundo, né, vocês viram os aeroportos sendo lotados de pessoas porque os aeroportos não estavam comportando um grande número de pessoas que estavam viajando no mundo, para o mundo, né? Elevar o esforço de inovação, principalmente no setor industrial. Ela conseguiu fazer isso, tá? As indústrias ganharam dinheiro. E principalmente, galera, um ponto principal aqui que a gente não pode dizer, né? Ela dinamizou os MSPs, né, que foram fortalecimento das micro e pequenas empresas no seu governo, tá? Entretanto, ela teve muitos problemas, muitas dificuldades e acabou sendo empichada, né, em 2015, se eu não me engano, 2016. Por quê? Ela estava passando por um momento de crise econômica mundial, principalmente quando essa crise aconteceu em 2008, né? O Lula falou que ia ser só uma marolinha, conseguiu segurar a economia, depois que ele saiu o negócio explodiu, e aí então nós estamos nesse buraco sem fim que é a crise econômica brasileira. Queda na produção industrial, queda do PIB brasileiro, elevação do desemprego, queda no consumo interno, aumento das desigualdades sociais, violência urbana, né, também foi um dos grandes problemas. E aí não tem governo que se sustente, né, galera? Ela acabou perdendo seu mandato. E aqui, né, está o desempenho da indústria, né, de cada mandato presidencial. Collor foi o que mais se deu mal, né, com a produção industrial, com o desempenho da indústria, né? A Dilma até que não foi tanto, né, mas ainda assim empicharam ela, tá certo? E aí então assume, né, o Michel Temer. Ele vai então assumir o governo de 2016 a 2018. E aí o que ele faz? Promove um arroxo fiscal gigantesco, né, com políticas de austeridade pública, né?
Ele instaura, né, então a PEC 241, que congela, né, os gastos em saúde e educação por 20 anos, é o teto de gastos, né, que a gente está vivendo hoje, sabe, que na minha opinião é uma desgraça. Esse teto de gastos está cada vez mais empobrecendo o país. Ele vai então de fato implementar aquilo que o Collor não começou, que foi a política neoliberal, que é a privatização de tudo. Ele privatizou as empresas, né, de energia elétrica. Aí vocês podem ver, né, a Ceron se deu mal nessa política de implementação neoliberal. A gente tem aí uma empresa, né, que está à frente. Reforma trabalhista, ou seja, né, os seus direitos, né, foram revisitados, né, muitas coisas que já estavam ultrapassadas foram renovadas com a reforma trabalhista. E ele tentou, né, fazer a reforma da Previdência, mas não conseguiu, porque foi considerado um dos presidentes com menor índice de aprovação na história da humanidade, né? O Temer estava com 90% de negatividade em relação à população, ou seja, ele era odiado tanto pela esquerda como também era muito odiado pelas pessoas de direita. Então, não foi um presidente que ninguém votou nele, ele acabou assumindo, né? Então, ele acabou pegando toda essa carga, né, de negatividade que ele pegou aí no seu governo. Então, Temer não conseguiu fazer a reforma da Previdência, mas então entra o senhor Jair Messias Bolsonaro, né, que assume a presidência em 2018. E aí a gente vai fazer um cronograma antes da pandemia e depois da pandemia, galera. Antes da pandemia, o Bolsonaro ele estava com um pacote sensacional de políticas neoliberais. Maior abertura ao mercado internacional, privatizações. Ele queria, né, antes privatizar os Correios. O Paulo Guedes deu a ideia para ele privatizar também o Banco do Brasil, né? Ele teve a ideia também de querer privatizar a Eletrobras. Ele conseguiu fazer a reforma da Previdência. Se eu não me engano, ele aprovou a carteira verde e amarelo, tá? Houve um pacto federativo, não sei se houve um pacto federativo do jeito que ele queria. E aí, né, nós temos as reformas travadas, né, que são as reformas tributárias e reformas administrativas, né? Ou seja, mais coisas para os neoliberais arrancarem, né, dos nossos couros, né? E aí a gente vai ver cada vez mais as políticas neoliberais sendo implementadas pela política de direita aqui no país. Agora, durante a pandemia, como, né, infelizmente a pandemia surge, o governo Bolsonaro teve que mudar, né, a sua concepção em relação às políticas neoliberais. Eles tiveram que fortalecer ainda mais as políticas do Estado, onde o Estado tem que gastar, né, para que mantenha, né, um nível de equilíbrio, né, fiscal aí em relação à população. E aí a gente tem, né, que tipo de fortalecimento de políticas de Estado? O auxílio emergencial, proposto, né, primeiramente pelo Guedes e pelo Bolsonaro. Isso passa primeiramente pelo Congresso. Bolsonaro quis ali colocar um dinheiro em torno de 150, 200 reais. Entretanto, isso foi muito rechaçado pelo Congresso. O Congresso então faz, né, um auxílio emergencial de 600 reais para manter as pessoas, né, em suas casas, né, por conta da contaminação, infecção da pandemia do Covid-19. E aí ele tenta, né, até implementar uma política mais voltada, né, pelo desenvolvimento estatal, que foi o programa Pro Brasil, que infelizmente naufragou. Na minha opinião, seria um ótimo programa, né, onde o Estado financiava, né, a maior parte das concessões, né, para o território nacional, e que acabou, né, afundando por conta, né, do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, que faz com que esse programa naufrague, né, sem antes ter começado. Mas aí, né, traz, né, um pouco, né, do que o Estado pode fazer. O Estado, né, financiou boa parte da população, trouxe, né, um certo equilíbrio. O Estado brasileiro até que teve uma melhora, né, na economia que as pessoas estavam gastando, mas isso teve uma consequência por conta do aumento dos alimentos, tá certo? Do aumento dos alimentos, uma consequência negativa por conta do auxílio emergencial.
E a inflação, né, que rondava, né, o Brasil lá na década de 80, possivelmente está voltando com tudo e com uma nova roupagem, tá certo, galera? Então, durante a pandemia, né, a gente tem aí, né, o agravamento, né, da Covid-19. Entretanto, nós temos ainda assim, né, umas políticas muito voltadas, né, para a liberação, né, de recursos nacionais para o mercado internacional, como a nova lei do gás, o marco do saneamento, que já foi aprovado no Brasil, saneamento básico, né, onde você vai entregar para as empresas privadas, né, todo o funcionamento do esgoto do país para elas. A gente também tem as leis, né, a lei da cabotagem, que ainda não foi aprovada, mas ainda está em análise. E a gente, tanto Bolsonaro ou sem o Bolsonaro, a gente vai sim para uma guinada cada vez mais neoliberal, galera. Cada vez mais as empresas privadas elas vão querer assumir, né, todos os postos possíveis aqui do Brasil. E isso, né, tem que ser combatido, né? Que vai cada vez mais levar todos nós para um buraco sem fim, sem fundo. E sem contar ainda o leilão do 5G, que está, né, programado para junho deste ano. E esse leilão de 5G ele é importante, né, porque quando você vai ter aí, né, uma nova política de conectividade no Brasil e no mundo, a gente vai ter uma interação do espaço mais voltado, né, para as questões tecnológicas. E essa leilão do 5G vai ser fundamental para a digitalização de todos os serviços, né, que a gente vai ter aqui no nosso território nacional, tá? Então, essa aqui, né, são os processos que a gente está vendo, tá, de evolução. Aqui é um mapa de indústrias, né, do Brasil, desde o início do século 21. Esse aqui é o nosso mapa, né, de distribuição industrial no país. Aqui também, né, mais o número de empresas, né, agora instaladas em cada região, tá certo? É claro que a gente aqui da região norte, centro-oeste ainda está engateando, né, na relação de abertura de indústrias na nossa região. E muito obrigado por você ter chegado até aqui, pessoal. Até a próxima.